Olá pessoal, Dr. Guilherme Mendes, cirurgião plástico aqui. Muita gente me pergunta sobre o silicone e eu estou percebendo que cada vez mais as pessoas estão preocupadas nos usos e se ele pode ou não fazer mal. Vamos esclarecer as coisas hoje? Vamos falar do silicone. Então pessoal, silicone. De que ele é feito? O silicone ele foi descoberto mais ou menos em 1900 e o seu uso não tinha muito a ver com o uso que nós temos hoje, mais popularizado, e são os implantes. O silicone ele começou a ser descoberto e utilizado na indústria e isso foi depois sendo modificado para as outras áreas. Então o silicone ele é usado na indústria como protetor, ele é usado até como lubrificante. Nós temos o uso do silicone na parte de cosmecêutica, de cosméticos, que ele é utilizado em cremes, inclusive para tratamento de cicatrizes. Nós temos o silicone utilizado na indústria naval e civil, e nós temos o uso mais popularmente conhecido do nosso silicone, tirando o uso automobilístico, que é o uso como implantes. Ah, Guilherme, mas o implante de mama, ele é unicamente exclusivo de silicone e não tem mais nada. Não, nós temos o implante de outras áreas do corpo feito de silicone. Então nós temos implantes testiculares feitos de silicone. Nós temos implantes que são utilizados em reconstruções de tendão, inclusive com aquelas pacientes que têm fibrose desses próprios tendões. Então eles fazem uma cirurgia que eles colocam silicone, depois de algum tempo ele é retirado e é refeita essa parte do tendão. O silicone ele forma algumas coisas que não deixam os tecidos se aderirem. Então vamos começar pelo básico. Qual é a estrutura do silicone? A estrutura do silicone é essa que vocês estão vendo aqui, a estrutura química, e ele tem um composto de silício no meio. Ele é um polímero. O que é polímero, Guilherme? Polímero é uma junção de várias substâncias menores formando uma substância maior. Por exemplo, aminoácidos viram proteínas, então seria um monômero e depois um polímero, se a gente pudesse deixar isso mais grosseiramente feita a analogia. Então o silicone é uma molécula grande, é uma molécula que é feita de várias moléculas pequenas e que ela tem algumas características importantes. Dentre elas, ela tem uma fluidez, a temperatura normal, a temperatura média, então 30 graus Celsius, ela tem uma fluidez, ela é líquida, ela não produz uma proliferação de bactérias e é uma substância que não é absorvida pelo organismo. Isso é muito importante, vocês vão entender por quê daqui a pouco. Então, dadas essas características, o silicone começou a ser utilizado para vários fins, culminando com um fim estético. Todo mundo já deve ter ouvido falar daquele problema das próteses nos Estados Unidos pela empresa chamada Downcorn. Downcorn é uma empresa muito grande que fabrica vários produtos de silicone, e dentre eles começou a fabricar os implantes. E lá pelos anos 80, 90, algumas pacientes tiveram cânceres de mama. A mídia, na época, ela começou a alegar que seriam por conta dos implantes de silicone. Só que isso depois foi desmistificado. Porém, a empresa ficou com aquela marca e teve que recolher do mercado todas as suas próteses. E ainda mais, teve que amargar um prejuízo muito grande e uma indenização para os pacientes que queriam retirar esse implante e colocar um outro. Hoje temos muitos trabalhos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no mundo, atestando a segurança dos implantes de silicone. Esses implantes, eles são feitos hoje de um material que não escorre, é um gel, então ele é modificado para virar um gel, e esse gel ele permanece quase que na sua forma original. E mesmo que esse implante ele seja rompido, esse gel ele não vai escorrer. Por quê? Nós temos uma coisa no nosso organismo que é a defesa dos macrófagos, dos linfócitos, para qualquer corpo estranho, para qualquer substância. O silicone não é diferente. O silicone é um corpo estranho. Ele vai ter que ser defendido pelo nosso organismo. Como é que é feita essa defesa? Como ele é uma substância grande, os nossos macrófagos são células microscópicas, não vão conseguir destruí-lo, eles isolam do resto do corpo esse silicone, esse implante, formando uma coisa chamada cápsula. Essa cápsula vai estar em todos os implantes? Sim, todos os implantes formam uma cápsula. Todos os implantes eles têm que formar essa cápsula porque é uma defesa natural do nosso organismo. Algumas pacientes, depois de alguns anos, depois de traumas repetidos da área, ou até pelo azar, porque a probabilidade é muito baixa, elas podem fazer uma coisa que é chamada de contratura capsular. Com os anos, com um implante de 8, 9, 10, 11 anos, eles vão ter essa formação de cápsula e essa contratura capsular. Isso acontece em todos. Só que nem toda contratura capsular é passível de ser modificada, de ser
feita uma intervenção, porque se ela for uma contratura muito leve, não se vai mexer nesse implante. Então nós temos pacientes com mais de 15 anos, com prótese de silicone, que não se precisa mudar. A gente só troca esses implantes, só mexe nessa cápsula, quando o paciente tem algum problema com uma contratura grau 3 e grau 4. O que é isso? É aquela paciente que você tem a mama, que você visivelmente vê que ela está torcida ou contraída e que essa paciente também tem dor. Então isso é contratura, classificação de Baker, grau 3 e grau 4. Nessas nós fazemos a intervenção. Começa a intervenção, retira-se o implante, retira-se a cápsula toda, limpa-se a área e, dependendo do caso, muda-se o plano de colocação do implante, se ele estava subglandular, se coloca subfacial, ou até submuscular. E utilizamos um implante de superfície diferente. Nós temos implantes de superfície de poliuretano e superfícies texturizadas e microtexturizadas. Inclusive temos um implante de uma empresa que é superfície de espuma de silicone. Tudo isso visando a menor chance de contratura capsular. Na literatura, a contratura capsular está em torno de 3% a 2,5% das pacientes de um modo geral. Tem associação do implante de silicone com câncer? Gente, não se preocupem, não tem essa associação. Já foram feitos estudos, a probabilidade é muito baixa, é irrisória. Então, estatisticamente, não tem associação do implante de silicone com câncer. Lógico que num universo de milhares, milhões de mulheres, nós vamos ter as pacientes que vão ter alguma anomalia na mama, que por coincidência vão ter o implante de silicone. Então, por isso nós temos os estudos e as estatísticas, inclusive os estudos em ratos. Para se ter um grau de chance de ter um silicone causando câncer, tem que ser uma quantidade gigantesca de silicone, não é qualquer silicone, não é o silicone grau médico que nós usamos, não é o silicone em gel, não é o silicone que está coberto por uma outra camada de invólucro de silicone. Então fiquem tranquilas, não tem associação de silicone com câncer. Então não vão correr para o seu cirurgião plástico para retirar implantes, porque alguém falou que teve, uma amiga que teve câncer de mama e colocou silicone. Isso é coincidência, tá? Agora nós temos que falar de um problema muito grave que acontece. Antigamente se utilizava um silicone grau médico para fazer preenchimentos de lábios. Isso não no Brasil. No Brasil, nunca chegou mesmo a fato de ter o uso desse silicone grau médico para preenchimento de lábios. Mas na Europa, há muitos anos, tem-se o dimetilsiloxane, ou polidimetilsiloxane, que é um nome chique para o silicone, que era utilizado para preenchimento de lábios. Por que era utilizado para preenchimento de lábios? Porque ele não é absorvido, ele não endurece como alguns outros preenchimentos, e ele causa um aumento de volume. O problema foi, começou-se o uso indiscriminado por pessoas que não eram habilitadas, começou-se o uso de qualquer silicone líquido, então daí vocês sempre tem alguém que você conhece, que já ouviu falar de um caso de uma paciente que usou silicone líquido para preencher e que teve muitos problemas. E isso aconteceu, e isso acontece rotineiramente. Nós ainda temos hoje pacientes que nos procuram com sequelas de silicone líquido colocado no corpo. Qual o silicone? É o silicone mesmo industrial, aquele que é utilizado na indústria para lubrificar, eles estão pegando e estão fazendo a injeção dele no corpo. Como é que funciona quando ele injeta o silicone no corpo? Como ele não é absorvido, o nosso organismo ele tenta isolar esse silicone. Então vai se fazendo uma fibrose, uma substituição do tecido, que não deixa esse silicone espalhar muito para os outros tecidos. Então ele fica lá meio que isolado. O problema é que o silicone ele é muito fluido. Se você tem uma pessoa que colocou silicone no glúteo, no músculo, e você tem uma pessoa que vai ficar em pé, pela gravidade e pelo movimento dos tecidos, esse silicone ele vai migrar, ele vai descer. Então não é raro nós olharmos pacientes, inclusive já operamos pacientes de sequela de silicone, colocou silicone no glúteo, o silicone migrou para a perna, migrou para o joelho, migrou para a panturrilha, e essa paciente fez uma ferida na panturrilha que não cicatrizou. Por isso que nós falamos que é muito importante você procurar um médico especializado, um cirurgião plástico, que saiba lidar com siliconomas, que são esses problemas dos silicones injetáveis. Vocês estão vendo aí alguns casos que nós já colocamos, de pacientes que tiveram sequelas muito graves de uso de silicone líquido. Eu tenho o caso de uma paciente minha, que era uma paciente que fez lipo, fez prótese com mastopexia e queria aumentar o glúteo. Ela já tinha um glúteo de um tamanho razoável. Eu falei para ela, olha, não precisa, a gente não precisa fazer mais. Mas ela queria. E aí ela achou uma pessoa que fazia
Eu acho que vocês lembram daquela época que tinham os expansores de tecido, que era o gel, os géis, que nós tínhamos comercialmente. Hoje o nome eu não me lembro, mas esse gel até saiu do mercado por tanta má fama do silicone e que colocavam a culpa no gel. O gel era assim, você recebia uma bolsa com esse gel meio ressecado e você tinha que reconstruir ele com soro fisiológico. Então a bolsa permitia que você reconstruísse para 250 ml, se não me falha a memória. E você tinha que usar ele com uma cânula para colocar nos tecidos, porque ele era muito grosso, ele entupia a agulha. E aí, quando você colocava nos tecidos, esse gel ele puxava mais água. Então, se você colocava 250 ml, ele ia puxar muito mais água e ele ia fazer uma expansão daquele tecido. Aquele tecido aumentado por aquela gelatina, ele ia ter mais espaço para crescer. Se a paciente fizesse academia, se fizesse atividade física, ia hipertrofiar mais rápido. E depois de um tempo ele era absorvido, porque era como se fosse uma gelatina. Essa minha paciente, ela disse, eu fiz com uma fulana em um lugar lá. Onde? Eu fiz num hotel. Aí eu falei, primeira coisa esquisita, fazer no hotel. Segundo, o que ela era? Ela era, não lembro qual era a especialidade, mas não era nem médica. Ela era alguma coisa da área da saúde, mas não era nem médica. Ou de repente nem era da área da saúde. Ela falou, mas eu usei esse produto X. Quanto que você pagou? Na época ela me falou, olha, eu paguei 8 mil. Quanto que você botou? Eu botei 500 em cada lado. Eu falei, você não usou isso. Na época, cada bolsinha dessa de 250 ml, ela custava em torno de 3 mil reais. Então, para fazer um pouco no glúteo, você teria que botar no mínimo 2 bolsas para ter alguma diferença. E você gastaria no mínimo, só nessas 2 bolsas, quase 10 mil reais, porque tem o frete, tem o valor da colocação e tudo. E eu falei, olha, isso está esquisito. Não é esse valor. Ela, não, mas eu tenho certeza, porque ela me mostrou o frasco. Aí o frasco, como era o frasco? Era um frasco grande. Tinha etiqueta. Eu falei, a etiqueta se imprime em qualquer impressora, até numa impressora laser. Você imprime um plástico adesivo, você pode colocar. Como é que foi a colocação? Ela usou uma agulha ou uma cana? Ela usou uma agulha. Eu sei, ela usou uma agulha grossa, não foi? Usou. Ela não pegou e não colou alguma coisa no orifício para não sair o líquido? Ela, colou. Eu falei, isso é silicone líquido. Não, mas ela me garantiu. Aí ela pegou e não apertou a tua coxa com uma faixa, com uma cinta, para que ficasse no lugar a substância. Ela, foi. Isso é silicone líquido. Resultado, essa minha paciente hoje, infelizmente, de vez em quando ela tem dores, tem neurite no glúteo, por conta da irritação do silicone. E não dá para tirar esse silicone, porque ele faz uma substituição dos tecidos e você não consegue ter uma área que você pega e resseque ela totalmente. Se você tentar ressecar de qualquer forma, essa área pode fazer uma ferida que não cicatriza. Então eu tenho pacientes que fizeram uma feridinha, bateram. Eu tive uma paciente que estava andando de bicicleta, bateu no pedal da bicicleta, feriu, fez uma ferida enorme. E aí como é que a gente faz? A gente tenta corrigir da melhor forma possível. Em alguns casos, nas pacientes que têm essas áreas mais localizadas e já tem algum tempo, e esse silicone está meio dormente, nós podemos fazer uma cirurgia de ressecar uma parte dessas áreas e puxar o tecido são para aquela área, para suturar. Às vezes nós usamos inclusive expansores de tecido para aquela área boa e esticar o tecido e a gente conseguir ressecar uma maior parte da área doente. Mas isso não é às custas de nada. Vai deixar cicatriz, vai deixar algumas sequelas. Então lembrem, gente, o barato, de qualquer forma, sai caro. Procure um profissional especializado para você fazer suas cirurgias. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Não se arrisque, a sua saúde é muito importante. Nós temos pacientes que, infelizmente, nós fazemos o que podemos, mas não podemos retirar esse implante de líquido de silicone porque não tem uma área específica. E se nós cortarmos, corre o risco de fazer uma necrose muito maior. Ao passo que se nós fizermos essa cirurgia que eu falei com um expansor, ela vai ter sequelas muito grandes, vai ter cicatrizes muito grandes. Então não vai ser às custas de nada que você vai retirar esse silicone. A imprudência, às vezes, leva a nós a cometermos algumas coisas impensadas que vão nos render frutos amargos no futuro, e o silicone é um deles. O silicone ele é bom, desde que feito com a sua finalidade adequada, desde que feito com um profissional adequado. Os implantes de silicone de mamas não são ruins, pelo contrário, são excepcionais. Os implantes de panturrilha são muito bons, desde feito com profissionais adequados. E para as áreas que nós queremos aumentar e não tem como usar o silicone, nós temos os bioestimuladores, nós temos preenchimentos de gordura, nós fazemos a técnica da lipoestruturação, que aprendemos nos Estados Unidos com um cirurgião plástico chamado Dr. Roger Curry, que só faz lipoenxertia hoje, ele não faz mais nem reconstrução de mama com retalhos, ele faz com lipoenxertia. Lógico que ele estudou muitos anos e ele padronizou. Então, nós temos padronização para fazer a lipoenxertia, tanto em face, tanto em glúteo, tanto em coxas, tanto em qualquer outra área do corpo. Lembrem-se, a saúde é muito importante. O silicone ele veio para ficar, mas
ele tem os seus usos e tem os seus cuidados. Cada silicone é para uma forma, é para um objetivo. Não adianta você querer pegar um silicone líquido e usar no corpo, porque vai dar problema cedo ou tarde. Então, lembre-se, cuidado é sempre importante. Muito cuidado nunca é demais. Se você gostou do nosso conteúdo, marca a gente, assina aqui o sininho, entra na nossa rede social, entra no nosso site que a gente sempre vai estar colocando mais informações e sempre trazendo novidades para vocês. Ajudem a gente a continuar fazendo os vídeos e proponham títulos pra gente, proponham sugestões do que vocês querem que a gente faça no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até lá!